Olá pessoal, aqui é o professor Alexandro Bilar. Vamos conversar um pouquinho sobre a evolução do pensamento administrativo. Vamos fazer neste nosso bate-papo uma espécie de quadro que demonstra a evolução da administração enquanto um breve histórico da ciência da administração. Nos livros de teoria geral da administração, vocês verão que muitos autores atestam os sumérios enquanto o berço aí da administração, né, por conta da escrita. Isso há 5.000 anos atrás, aproximadamente. A civilização dos sumérios, né, fez uso da escrita para controle administrativo. Historiadores apontam que há registros de que eles faziam inventários e a escrita auxiliava nesse processo de controle administrativo. Então, por essa razão, muitos teóricos da administração atestam que o nascimento da administração se deu na Suméria, há uns 5.000 anos, ou algo próximo a isso. Mas houve outras civilizações, né? Existiram outras civilizações que contribuíram para o crescimento do conhecimento administrativo. Citamos aqui os egípcios, pois no Egito, tanto as grandes construções das pirâmides, né, os impérios dos faraós, essas obras monumentais que exigiam um grande aporte logístico, exigiam engenharia, né, cálculo, exigiam um controle rígido, um planejamento. Então, tudo isso foi se estruturando e a civilização egípcia, também na agricultura, ela trouxe muitas contribuições para a ciência da administração. Então, a questão do planejamento é muito importante na administração atual, e a civilização egípcia trouxe trouxe grande contribuição nesse sentido, né? Vejam que para a construção de uma pirâmide, por exemplo, a pirâmide de Quéops, exigiu o serviço de milhares de homens e milhões de blocos, né, para a sua construção. Então, esses blocos eram pesadíssimos, né, mais de 2 toneladas, graças a esse planejamento, essa ação de engenharia, foi possível aí sua construção, né? Então, a administração também recebeu contribuição da Babilônia, dos babilônios, porque o famoso Código de Hammurabi, né, é um documento babilônico. No Código de Hammurabi consta, né, aquele famoso código do olho por olho, dente por dente, também consta questão de salário mínimo, né, controle, responsabilidade, enfim, é um código que trazia contribuição administrativa à sua época. Depois a China, né, os chineses, não podemos deixar de citar a Grande Muralha da China, né, que foi uma construção gigantesca e também, assim como as pirâmides egípcias, exigiu uma grande capacidade de engenharia, de planejamento, de organização, né? Também a questão militar na China, né? Nós temos autores, pensadores chineses que até hoje são lembrados, como o Sun Tzu. Há um livro, A Arte da Guerra, do Sun Tzu, que é conhecido por muitos administradores, por muitos líderes, como uma espécie de manual de gestão. Inclusive fica a dica
Quem puder adquirir esse livro, A Arte da Guerra, do Sun Tzu, é uma obra fantástica e que mostra muito sobre estratégia, sobre planejamento militar e que se aplica ao horizonte das organizações, né? Os gregos também contribuíram bastante com seu pensamento, os filósofos, né? Trouxeram grande contribuição para a administração, Sócrates, Platão, Aristóteles, enfim, os gregos também contribuíram com esse processo evolutivo da administração. Os romanos, o Império Romano foi vasto, e durou muito tempo, né? E trouxe grande contribuição para a administração. Para a conquista desses territórios, eles tiveram que fazer manobras estratégicas, né, os romanos, nos seus exércitos, e eles precisavam gerir esses territórios conquistados, e nesse sentido eles fizeram uso aí da gestão, tanto, né, na questão do planejamento militar, quanto na questão da gestão do seu império, de uma forma geral. Então, os romanos também trouxeram contribuições para a administração, e outros povos também, como os hebreus, né? Enfim, foram muitas civilizações ao longo da história, cada uma a seu tempo, cada um no seu contexto, que acabou contribuindo para a formação do pensamento administrativo, né? Chamamos a atenção para algumas instituições, né? Algumas organizações, já que o objeto de estudo da administração são as organizações, então chamamos a atenção para a contribuição das organizações militares. Então, ao longo da história, as organizações militares contribuíram bastante para o desenvolvimento da ciência da administração, com suas noções de planejamento, de organização, controle, estratégia, né? Desde as civilizações mais antigas até mais recentemente. Então, há uma contribuição muito grande das organizações militares em termos de hierarquia, né, em termos logísticos, para a ciência da administração. Isso, nós temos também vários grandes nomes da história, né, que ainda são considerados exemplos para muitas ações na área da gestão, né, suas conquistas. Alexandre o Grande, o Sun Tzu, que mencionei há pouco, e vários outros nomes. E a organização militar contribuiu bastante. Os livros de teoria geral da administração falam bastante sobre isso. Outra instituição, né, tipo de organização que contribuiu bastante, foi a Igreja Católica. Independente de qual seja a religião de vocês, mas a Igreja Católica é uma organização secular, né, milenar, e que contribuiu bastante para a organização, né? Ela tem toda uma hierarquia, uma formalização, e é uma organização que existe até hoje, né? Graças à sua capacidade, né, de gestão. Então não deixa de ser um exemplo de administração à Igreja Católica e suas contribuições nessa área da administração. Então são instituições que contribuíram aí para o que nós temos hoje de modelo da administração. Outro detalhe histórico que nós chamamos aqui a atenção é o Arsenal de Veneza. Muitos livros de administração falam sobre o Arsenal de Veneza, por conta aí de ter sido muito importante ali no século XVI, né? Porque ele foi importante, porque tinha todo um propósito de fabricar e montar, né, armas e equipamentos e também armazená-los. Então, hoje nós temos disciplinas na área de cadeia de suprimento, logística, no curso de administração. O Arsenal de Veneza também trouxe contribuições aí à época
porque era preciso ver a questão dos custos, da eficiência para manter esse arsenal à época, e para a gestão de controle desses armazéns, lá, né, para esse arsenal de Veneza, que à época era uma cidade muito importante, no contexto aí, né, entre os séculos XV e XVI. Então, as ideias de linha de montagem, né, de padronização, de controle de estoque, controle de custos, tem no famoso Arsenal de Veneza um exemplo que trouxe contribuição. A própria ideia de armazenamento em si de mercadorias e materiais de uma forma geral. Né? Desculpa. Depois veio, né, na sequência, aí, o surgimento do próprio sistema fabril. E aí nós já estamos nos aproximando de um marco importante nesse breve histórico da administração e que eu queria chamar a atenção, especialmente hoje, que é a nossa Revolução Industrial. Então, um divisor de águas na história da humanidade foi a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial também, né, em suas fases, também contribuiu bastante para a administração. Houve uma fase inicial de 1760 a 1850, né, onde aí a oficina do mundo era a Inglaterra, né, onde nasceu o berço aí da Revolução Industrial, e preponderou aí a produção de bens de consumo, principalmente os têxteis, né, na época da chamada energia a vapor. A partir de 1850 a 1900, a segunda fase da Revolução Industrial vem com a ideia, a partir de 1850 a 1900, a segunda fase trouxe aí a Revolução Industrial, espalhou-se pela Europa, de uma forma geral. E para outros continentes também. Né? As formas de energia foram aperfeiçoadas, e aí surgiu, né, a energia, as ferrovias, né, a energia, o petróleo, né, a eletricidade em si, enfim, uma fase mais pujante da Revolução. E a partir do século XX, né, de 1901 para cá, né, ou a partir de 1900 até dias atuais, né, você preferir assim, houve uma terceira fase da Revolução, uma fase aí de grandes conglomerados industriais que se desenvolveram, e aí você tem as indústrias química, eletrônica, engenharia genética e várias outras atividades industriais. Então a Revolução Industrial, ela fez com que, né, no início lá no final do século XVIII, quando teve início na Inglaterra, as indústrias começaram ali, tiveram ali o seu nascimento, seu surgimento, o modelo de vida foi alterado, a sociedade sofreu grandes transformações que a impactaram até hoje. Né? Então, todo esse processo de desenvolvimento dessas fábricas contribuiu para a formação do pensamento administrativo. Né? Nós temos nomes aí como James Watt, que fez parte da criação aí do motor a vapor, né? E outros nomes, Adam Smith também é dessa época, do século XVIII, e que também foi pioneiro. Tem um livro muito interessante dele, A Riqueza das Nações, e o Adam Smith ele também foi um dos autores que contribuíram com a formação do pensamento administrativo e econômico. Né? E a partir da Revolução Industrial houve grande mudança
que é justamente a industrialização, né? A questão da mão de obra, conceito de mais-valia e tudo aquilo que nós vimos lá no ensino médio e que serviu de impulso aí para o desenvolvimento do modelo de sociedade que temos hoje. E o pensamento administrativo está diretamente relacionado a toda essa evolução. Então notem que a administração ela foi incorporando ao longo da história as contribuições de todo esse processo e de vários nomes importantes em vários países até chegarmos ao que temos hoje. Agora, a ênfase que iremos dar na nossa disciplina é a partir do século XX, com o início da chamada administração científica, que data do século XX. Com nomes dos famosos Taylor, Fayol, Ford, Max Weber, são teóricos que iremos trabalhar e discutir ao longo da disciplina. Mas, inicialmente, a gente queria dar esse apanhado histórico, não é o foco principal, mas para mostrar que esse processo evolutivo data de há algum tempo atrás e ainda está em curso. Ok? Só um breve uma contextualização, vamos chamar assim, de breve histórico do pensamento administrativo. Até o próximo encontro, se Deus quiser.